Eu estava a ler este livro e eu só pensava, fogo, eu sabia que isto era bom, mas eu não lembrava o quão bom é que isto era. Este livro... Hypatia, Hypatia, Hypatia. This is Alexander. Alexander, Alexander. Do you copy? Over. Hypatia, Hypatia, Hypatia. This is Alexander, Alexander, Alexander. Do you copy? O ano é 2575 e duas grandes corporações rivais estão em guerra por um planeta que é pouco mais que um pontinho no canto do Radio universo. message command channel Os Hypatia. poucos sobreviventes são forçados a evacuar com uma nave de combate em perseguição. E os problemas estão apenas a começar. Picking up something on short range scanner. Uma praga apareceu e está a mutar com resultados aterrorizantes. A inteligência artificial da nave parece estar a revelar-se um inimigo Am I not merciful? Error. e ninguém no comando revela o que está de facto a acontecer. Lieutenant, are you the ranking officer among your group? Hell if I know. We didn't stop to take a goddamn census. Lieutenant, please state manifest. Contado através de um dossiê fascinante recheado de documentos, incluindo e-mails, mapas, ficheiros, relatórios médicos, entrevistas e mais. Eu amei este livro, eu dei 5 estrelas. É uma história fantástica, passada no espaço, é uma viagem intergaláctica de cortar a respiração. Illuminae é o primeiro livro de uma trilogia de fazer parar o coração, sobre vidas interrompidas, o preço da verdade e a coragem dos heróis do dia-a-dia. Your parents have perished in a terrible fire. Perished means killed. We know what perished means. Caro leitor, lamento dizer que o livro que estás a segurar nas tuas mãos é extremamente desagradável. Conta uma história infeliz sobre 3 crianças muito azaradas. Mesmo sendo carismáticas e inteligentes, os irmãos Baudelaire vivem vidas cheias de miséria e aflição. Hello, 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 children. Desde a primeira página deste livro, quando as crianças estão na praia e recebem uma notícia terrível, continuando ao longo de toda a história. Desastre está constantemente à espreita. Eu li o primeiro e segundo na série A Series of Unfortunate Events e foi so cool, so cool! Eu vi o audiobook é fantástico, o narrador é fantástico. Uma pessoa pode dizer que eles são ímãs para desgraças. Somente neste primeiro livro, as 3 crianças encontram um vilão repulsivo e ganancioso, roupa que dá comichão, um fogo desastroso, um plano para roubar as suas fortunas e papas de aveia frias para o pequeno almoço. Oh my God! É o meu dever triste escrever estas histórias desagradáveis, mas não há nada que te impeça de largar este livro imediatamente e de ler algo feliz, se preferires esse género de coisa. Cumprimentos, Is about to get much, Lemony much Snicket. worse. Este volume inclui 9 dos melhores contos de Junji Ito, selecionados pelo próprio autor e incluindo notas e comentários. E são creepy, e são magníficas, são hipnotizantes. Um braço com buracos pequenos balança da janela de uma rapariga que está doente. Após um ídolo se enforcar, balões com caras começam a aparecer no céu, algumas com a tua própria cara. Uma equipa de filmagem amadora contrata uma modelo extremamente individualista e enfrenta um final sangrento. Uma oferta de 9 novos pesadelos para o deleite dos fãs do terror. Este livro é tão bom, tão fantástico, tão heartbreaking, mas tão delicioso ao mesmo tempo. 1973. A homossexualidade ainda é oficialmente considerada uma doença mental. No meio deste tempo desafiante está o Jonathan Collins, um miúdo asmático que sofre de bullying e ansiedade, que, para além do pai alcoólico e da Starla, vizinha compreensiva e melhor amiga, está completamente sozinho. Para conseguir lidar com esta realidade, o Jonathan escapa para o abrigo seguro que é a sua imaginação, onde o seu herói, Ziggy Stardust, e parentes que já não estão neste mundo, incluindo a mãe, o guiam pelo caminho árduo da sua vida. Nesta realidade alternativa, o Jonathan pode ser quem quiser. Um super-herói, um astronauta, o Ziggy Stardust, ele próprio, ou completamente normal e não um rapaz que gosta de outros rapazes. Quando ele completar os tratamentos, ele ficará normal. Ou pelo menos, é essa a esperança dele. Mas antes que isso possa acontecer, o Webb entra na vida dele. O Webb é tudo o que o Jonathan gostaria de ser. Destemido, temível e, o mais importante, sem vergonha de ser gay. O Jonathan não quer gostar do Webb. O Jonathan não quer nada mais do que estar curado de uma vez por todas, mas ele é atraído pelo Webb de qualquer maneira. O Webb é a primeira pessoa no mundo real a ver o Jonathan na sua totalidade e a pensar que ele é perfeito.
Pela primeira vez na sua vida, o Jonathan sente-se, talvez, finalmente livre o suficiente para se aceitar a si mesmo. O caso está fechado. Há 5 anos atrás, a aluna Andy Bell foi assassinada por Usal Singh. A polícia sabe que foi ele, todos na cidade sabem que foi ele, mas tendo crescido na mesma pequena cidade que foi consumida pelo homicídio, a Pippa Fitz-Amobi não tem tanta certeza. Meu coração está acelerado. This book, what is happening? Quando ela escolhe o caso como tópico para o projeto do seu último ano, ela começa a descobrir segredos que alguém na cidade quer desesperadamente continuar a ver escondidos. Oh my god, oh my god, oh my god. Is this going where I think it's going? Please be. Oh my god. E se o verdadeiro assassino ainda estiver à solta, quão longe irá para manter a Pip da verdade? Alex Claremont Diaz é o mais próximo de um príncipe deste lado do Atlântico. Juntamente com a sua irmã audaz e a neta genial da VIP, estes três formam o trio da Casa Branca, uma estratégia de marketing milenar para a mãe do Alex, a presidente Ellen Claremont. Os deveres da socialite internacional têm desvantagens, nomeadamente quando fotos de uma confrontação com o príncipe Henry, seu inimigo de longa data, durante o casamento real, são libertadas para os tabloides e ameaçam as relações entre a América e a Inglaterra. O plano para controlar os danos? Fingir uma amizade falsa entre Alex e o príncipe. I am obsessed with this. Oh meu Deus, it's so good. Eu estou a ler e tipo, you're going to fall in love. À medida que o presidente Claremont começa a sua campanha reeleitoral, o Alex inicia uma relação secreta com o Henry, que tem o potencial de descarrilar a campanha e virar as duas nações do avesso. A Honor Harris tem apenas 18 anos quando conhece Richard Grenville pela primeira vez. Ele é orgulhoso, imprudente e completamente cativante. Mas após um acidente, a Honor tem de se reconciliar com uma vida solitária. A escrita dela é altamente sedutora. Ela sabe escrever de um modo tão apelativo e ela tem uma coisa na escrita dela. Há tantas cenas que são tão suspensiosas. Ela sabe entregar suspense de uma maneira tão forte. À medida que a Guerra Civil Inglesa é travada em todo o país, o Richard sobe na hierarquia do exército, casa e faz inimigos, e a Honor continua a ser-lhe fiel. Décadas depois, um Sir Richard, destemido, agora um general ao serviço do rei Charles I, encontra. Finalmente, eles podem partilhar a sua paixão nas ruínas da grande propriedade da família dela uma última vez antes de serem separados, para nunca mais se verem. Eu estou simplesmente a adorar Peter Pan. Eu não estava à espera de gostar tanto disto. Peter Pan, o rapaz que se recusa a crescer, aterra na casa dos Darling à procura da sua sombra. Ele trava uma amizade com a Wendy, o John e o Michael e ensina-os a voar, com uma pequena ajuda de pó de fada. Acabei o Peter Pan and it was perfectly splendid. O Peter e a Tinkerbell levam-os para Neverland, onde eles encontram os índios, os Lost Boys, os piratas e o covarde do Captain Hook. Os Omihai têm vindo a lutar uma guerra impossível de ganhar por quase 200 anos. A sociedade deles foi construída à volta da guerra e da guerra apenas. Os sortudos nascem com habilidades. Uma em cada 2.000 mulheres tem o poder de chamar dragões. Um em cada 100 homens consegue magicamente transformar-se numa máquina de matar maior, mais forte e rápida. Estamos aqui para falar do meu livro favorito do ano. Provavelmente um dos favoritos da vida. Não é provavelmente o favorito da vida. Todos os outros estão destinados a lutar e morrer nesta guerra interminável. O Tao, jovem e sem poderes, sabe isto tudo, mas ele tem um plano de fuga. Ele vai ferir-se a si mesmo, sair mais cedo e casar, ter filhos e o seu terreno. Podia ficar horas e horas e horas e horas a falar de todos os pormenores. Há tanta coisa fantástica, eu estou bem obcecada. Só que ele nem chega a ter essa chance. As pessoas mais perto dele são brutalmente assassinadas e o luto dele rapidamente se transforma em raiva. Fixado em vingança, o Tao dedica-se a este caminho imaginável. Ele tornar-se-á o melhor espadachim que alguma vez viveu. Um homem disposto a morrer 100.000 vezes pela chance de matar os 3 que o traíram. Esta conclusão, para mim, foi fenomenal. Um mundo sem fome, sem doença, sem guerra, sem miséria.
A humanidade conquistou todas essas coisas e até conquistou a morte. Acho que as personagens dele são fabulosas, a maneira como elas são conduzidas é fabuloso, os temas abordados neste livro são fabulosos. Agora, Scythes são os únicos que podem terminar vidas e eles são comandados a fazê-lo com o intuito de manter o tamanho da população sob controle. Eu adorei este livro, adorei, amei este livro. A Citra e o Rowan são escolhidos para aprender a ser Scythes, um papel que nenhum quer. Eles têm de dominar a arte de tirar uma vida, sabendo que a consequência de falhar pode significar perder a sua própria vida. Como eu adoro estas personagens. Os primeiros raptos aconteceram há 200 anos atrás. Há alguns anos, 2 rapazes eram levados. Outros anos, 2 raparigas. Outras vezes, 1 de cada. Mas se no início as escolhas pareciam aleatórias, rapidamente o padrão se tornou claro. Um era lindo e bom, a criança que todos os pais queriam ter como seus. O outro era caseiro e estranho, marginalizado desde o nascimento. Um par de opostos, arrancados da juventude, desaparecendo. A escrita deste autor é fantástica, eu cada vez me apaixono mais e mais com este mundo e com estas personagens. Este ano, as minhas amigas Sophie e Agatha estão prestes a descobrir onde todas as crianças desaparecidas vão. A escola do bem e do mal, onde rapazes e raparigas comuns são treinados para serem os heróis e vilões dos contos de fada. O Aidan Bishop sabe as regras. A maneira como as coisas vão juntando, camada, é tipo... So good! A Evelyn Hardcastle vai morrer todos os dias até ele conseguir identificar o assassino e quebrar o ciclo. Mas sempre que o dia começa, o Aidan acorda no corpo de um convidado diferente na herdade de Blackheath. É tão interessante! E alguns dos seus hóspedes ajudam mais que outros. Logan Nine Fingers, bárbaro e infame, finalmente ficou sem sorte. Apanhado em demasiadas lutas, ele está à beira de se tornar um bárbaro morto, deixando nada para trás para além de canções más, amigos mortos e muitos inimigos felizes. O nobre capitão Jezaldan Luther, oficial arrojado e o exemplar do egoísmo, não tem nada em mente mais perigoso que enganar os seus amigos em jogos de cartas e sonhar com glória no círculo de esgrima. Mas a guerra está próxima. E nos campos de batalha no Norte Gelado, luta-se com um conjunto de regras completamente mais sangrentas. Talento, obcecadíssimo por estas personagens e por esta escrita. O Inquisidor Glokta, aleijado, tornado, torturador, não gostaria de mais nada do que ver o Jezal voltar a casa dentro de uma caixa. Mas pronto, o Glokta odeia toda a gente. Cortar a traição da união, uma confissão de cada vez, deixa pouco espaço para amizades. O seu último trilho de cadáveres pode muito bem conduzi-lo ao coração apodrecido do governo, se ele conseguir sobreviver o tempo suficiente para o seguir. Chega o feiticeiro Bias, um homem careca com um temperamento terrível e um assistente patético. Ele pode ser o primeiro dos magos, ele pode ser uma fraude espetacular, mas seja lá o que ele for, ele está prestes a fazer as vidas do Logan, do Jezal e do Glokta muito mais difíceis. Conspirações vêm à superfície, disputas antigas estão prontas para ser acertadas e a linha entre o herói e vilão é afiada o suficiente para derramar sangue. Eu recomendo tanto. Eu recomendo tanto. O Bryan Stevenson era um advogado jovem quando fundou a Equal Justice Initiative, um escritório de advocacia sem fins lucrativos em Montgomery, dedicado a defender os pobres, os encarcerados e os que foram condenados injustamente. Just Mercy conta-nos a história da Equal Justice Initiative desde os primeiros dias, com uma equipa pequena, a enfrentar a taxa mais elevada de sentenciamento à morte do país, através de uma campanha de sucesso que desafia a prática cruel de sentenciamento de crianças para morrer na prisão,
a projetos revolucionários designados para confrontar os americanos com a sua história de injustiça racial. Um dos primeiros clientes da Equal Justice Initiative foi o Walter Macmillan, um homem negro jovem que foi sentenciado a morrer pelo homicídio de uma jovem mulher branca que ele não cometeu. O caso exemplifica como a pena de morte na América é um descendente direto do lynching, um sistema que trata os ricos e culpados melhor que os pobres e inocentes. Oh, hello! Este foi um vídeo um pouco diferente do normal, mas eu diverti-me a juntar todos estes elementos para vos mostrar todos os livros que eu mais gostei de ler em 2020. Estes foram os livros que me fizeram viver mais, os que me fizeram sentir mais e os que foram uma autêntica aventura do início ao fim. Temos 2 menções honrosas no início e o número 1, o meu favoritíssimo de 2020, foi sem dúvida o Just Mercy de Bryan Stevenson, que eu super recomendo. Se chegaram até esta parte no vídeo, obrigada por assistirem e deixem um coraçãozinho azul lá nos comentários para eu saber que vocês foram dos fortes e viram isto tudo. Obrigada por assistirem, eu vejo-vos no próximo vídeo aqui no Flipabooks. Goodbye!